Provavelmente você já se pegou pensando se existe uma ordem mundial, algo que atua nos bastidores, domina os quatro cantos do globo e tenta impor uma nova forma de poder. Essa ideia, por si só, já é suficiente para despertar a curiosidade, medo e fascínio. Afinal, tudo que envolve o desconhecido mexe com a imaginação humana. Famílias poderosas, projetos secretos do governo, cifras absurdas de dinheiro circulando longe dos holofotes. Esse conjunto explosivo vira combustível perfeito para teorias, debate e especulações sem fim na internet. E é justamente nesse terreno nebuloso que surgem elas, as sociedades secretas. Por serem extremamente fechadas, seletivas e difíceis de acessar, essas organizações costumam dividir seus membros em grau de conhecimento. Quanto mais alto o nível, mais informações são reveladas, e isso cria uma forte sensação de pertencimento, hierarquia e mistério, tudo envolto em rituais, símbolos e códigos que poucos realmente entendem. Hoje, a gente vai atravessar esse universo oculto, das sociedades secretas que viraram meme na internet até aquelas que de fato reúnem políticos, empresários e pessoas com poder real de influência. Algumas são exageros, outras, talvez nem tanto. Quando a gente ouve falar em Illuminati, normalmente pensa em um grupo único, superpoderoso, controlando o mundo. Mas a história real começa bem diferente. Os Illuminati da Baviera surgem em 1776, em plena Europa iluminista. A ideia original não era dominar o planeta, mas combater superstições e diminuir a influência da religião no Estado. Tudo começou de forma discreta, um pequeno grupo se reunindo numa floresta perto de Ingolstadt, no sul da Alemanha. Nem hoje se sabe exatamente quem estava lá. Só 3 nomes são certos: Adam Weishaupt, Max Merz e Anton von Messhausen. O resto é mistério. E isso ajudou a criar a aura que envolve a ordem até hoje. Com símbolos, hierarquias e a promessa de acesso a um conhecimento reservado, os Illuminati se espalharam rápido pela Europa. Filósofos, artistas e intelectuais começaram a se aproximar. O plano ficou cada vez mais ousado, quando Weishaupt tentou usar a maçonaria como atalho para espalhar suas ideias. O ponto máximo foi em 1782, no convento de Wilsmenbad, quando os Illuminati tentaram unificar os ramos maçônicos sob seu controle. Não deu certo. Houve resistência, brigas internas, deserções. E a ordem começou a desaparecer dos registros oficiais. Mas foi justamente esse sumiço que transformou os Illuminati em lenda. A partir daí surgem teorias dizendo que eles nunca acabaram. Só ficaram invisíveis. Guerras, crises, revoluções, presidentes, famílias bilionárias. Para os conspiracionistas, nada acontece por acaso. Avançando no tempo, a gente chega à Ordem Hermética da Aurora Dourada. Fundada em 1887 na Inglaterra, diferente dos Illuminati da Baviera, aqui o foco não era política nem revolução social, mas sim espiritualidade, magia e autoconhecimento. A proposta da ordem era ambiciosa: organizar todo o ocultismo ocidental em um sistema único, lógico e funcional. Até então, alquimia, cabala, tarô, astrologia e magia cerimonial existiam de formas meio soltas, espalhadas em livros antigos e tradições fragmentadas. A Aurora Dourada tentou juntar tudo isso em um corpo só. A ideia era simples na teoria, mas profunda na prática: entender o cosmos para transformar a si mesmo. Na prática, a ordem funcionava quase como uma universidade esotérica. Os membros avançavam por graus iniciáticos, estudavam símbolos e participavam de rituais complexos, e eram incentivados a praticar magia de forma experimental. Não era só leitura, era vivência. Isso fez com que a Aurora Dourada se tornasse uma das sociedades ocultas mais influentes da história moderna. Dela saíram nomes que moldaram praticamente tudo o que veio depois no ocultismo, sendo o mais famoso Aleister Crowley. Mesmo quem nunca ouviu falar da ordem, acaba sendo influenciado por ideias que nasceram ali. Só que, como acontece com quase toda a sociedade secreta e poderosa, o crescimento trouxe problemas internos. Ego, disputa por poder, autoritarismo e brigas internas começaram a corroer a estrutura da ordem. Acusações de fraude, inclusive sobre a origem mística da própria fundação, abalaram a confiança dos membros. No início do século XX, essas tensões explodem de vez. Lideranças entram em conflito, membros se rebelam, expulsões acontecem e a Aurora Dourada se fragmenta em várias ordens dissidentes. Algumas seguem caminhos mais místicos,
outras mágicos e outras completamente diferentes. A ordem original nunca mais se recupera no mesmo prestígio e unidade que teve em seu auge. Mesmo assim, sua influência permanece enorme. Grande parte do ocultismo moderno e da magia cerimonial contemporânea, e até da estética da arte esotérica que vemos hoje, nasce diretamente de ideias da Aurora Dourada. Ou seja, a ordem pode ter caído, mas o que ela criou continua vivo até hoje. Então, a gente chega em algo bem mais recente e talvez ainda mais intrigante, o Bohemian Groove. Desde 1878, membros da elite americana se reúnem todos os anos, sempre em julho, em um acampamento privado escondido no meio das florestas da Califórnia. O lugar é enorme, cercado por sequoias gigantes e completamente isolado do mundo exterior. Durante cerca de 2 semanas, políticos, empresários bilionários, executivos da mídia, artistas e até presidentes dos Estados Unidos convivem longe da imprensa, das redes sociais e de qualquer fiscalização pública. Curioso é que Bohemian Groove não é um evento aberto, nem algo que você pode simplesmente comprar um ingresso para entrar. Ele pertence ao Bohemian Club, uma organização extremamente seletiva, só entra quem é convidado, e mesmo assim sobre regras rígidas de comportamento e sigilo. Nada de fotos, nada de jornalistas, nada de vazamentos oficiais. E não estamos falando apenas de encontros sociais aleatórios. Ali aconteceram reuniões históricas de peso. Em 1942, por exemplo, o Groove sediou encontros ligados ao Projeto Manhattan, o projeto que culminaria na criação da bomba atômica. Cientistas como Oppenheimer participaram dessas discussões iniciais. O que se mostra que decisões com impacto global já foram debatidas naquele ambiente, aparentemente descontraído. Além disso, figuras políticas importantes se encontraram ali, antes mesmo de chegarem ao poder. Eisenhower, Richard Nixon, por exemplo, se conheceram no Bohemian Groove, anos antes de ocuparem a Casa Branca. Conversas informais à beira da fogueira, sem discursos oficiais e sem câmeras, só gente poderosa trocando ideia. O ritual mais famoso do Groove é a Cremation of Care. Ela acontece diante de uma enorme estátua de coruja, símbolo do clube, com quase 10 metros de altura. Durante a cerimônia, uma figura simbólica chamada Care é queimada, representando a ideia de deixar para trás as preocupações, responsabilidades e pressões do mundo exterior. Oficialmente, é apenas uma encenação teatral. Mas é claro que isso virou combustível perfeito para teorias da conspiração. Uma elite poderosa, reunida em segredo, realizando rituais simbólicos diante de uma coruja gigante, não é difícil entender por que tanta gente desconfia. O clube é extremamente exclusivo, masculino e protegido por segurança pesada. Nenhuma mulher jamais foi aceita como membro pleno, e o acesso local é rigidamente controlado. O lema do clube é: aranhas tecedoras não são bem-vindas. Uma referência à ideia de deixar intrigas e interesses externos do lado de fora. Oficialmente, política e negócios não deveriam ser discutidos ali, mas curiosamente, muitas relações políticas, econômicas e estratégicas nasceram justamente dentro do Groove. Afinal, quando pessoas extremamente influentes passam semanas convivendo longe de qualquer pressão pública, conversas importantes acabam acontecendo, mesmo que ninguém admita isso abertamente. Para alguns, o Bohemian Groove é apenas um retiro excêntrico de homens poderosos, querendo relaxar. Para outros, é um símbolo perfeito de como o poder pode se organizar longe de qualquer mídia, e talvez seja exatamente esse silêncio que torna o Groove tão fascinante. No fim das contas, quando a gente olha para os Illuminates, para a Aurora Dourada e para o Bohemian Groove, uma coisa fica clara: o poder raramente gosta de ser observado. Algumas dessas sociedades realmente existiram, deixaram registros, nomes, documentos. Outras viraram lendas, foram distorcidas pelo tempo ou alimentadas pelo medo coletivo. Mas todas têm algo em comum: surgem em momentos de mudança, quando ideias novas ameaçam a ordem estabelecida. Talvez nenhuma delas controle o mundo como muitas acreditam, mas também é ingênuo pensar que pessoas influentes nunca se reúnem longe dos holofotes. No meio disso tudo, a linha entre história e mito fica cada vez mais borrada. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E comenta algo que você acha que essas sociedades podem realmente ser. Nos vemos no próximo vídeo. Eu agradeço pela atenção e tchau, tchau.